Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, gente. A noite será bastante agradável, tenho certeza disso. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através da Fundação Pedro Calmon, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, realiza hoje a abertura deste Fórum de Pensamento Crítico 2013, Cultura e Transformação Social. Este Fórum do Pensamento Crítico visa principalmente promover discussões públicas em torno de temas relacionados à cultura para a contemporaneidade, com vistas a colaborar com o processo de transformação no plano específico das ideias. E nesta perspectiva, ao longo desse segundo semestre, mensalmente, serão realizados debates com a participação de intelectuais e pesquisadores renomados do Brasil e do exterior, com abordagem geral sobre cultura e transformação social. Só para que os senhores possam já anotar, na agenda, dia 6 de setembro, teremos como convidado o sociólogo e cientista político Emi Sader. No dia 11 de outubro, a filósofa Marilena Chauí. No dia 25 de outubro, o antropólogo Néstor Garcia Canclini. E também teremos uma edição no Encontro de Culturas Negras e também mais uma edição na Bienal do Livro. Então, um semestre bastante rico. Agora, maiores informações sobre estas datas no site da Fundação Pedro Calmon, fpc.ba.gov.br/fórum. Gostaríamos de informar também que esse evento está sendo transmitido via web no site da Fundação Perseu Abramo e também da Fundação Pedro Calmon. Gostaríamos de informar que este fórum, também uma novidade, integra o programa de extensão da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. A frequência de 75% no fórum garante o certificado. Tá bom? Uma novidade para todos os presentes. Gostaria de convidar à mesa o senhor secretário de Cultura do Estado da Bahia, Albino Rubim, e o nosso querido palestrante, o presidente da Fundação Perseu Abramo, o senhor Márcio Pocho. Saudar as presenças aqui conosco do magnífico reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Tenha bastante sorte, muito trabalho lá na nova universidade. A senhora Fátima Frois, diretora-geral da Fundação Pedro Calmon. Professor João Carlos Salles, diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. Professor Albino Rubim, por gentileza. Boa noite. Queria primeiro agradecer o Márcio estar aqui para fazer essa fala, essa discussão, iniciar esse fórum. Quero dizer também, agradecer a presença de todos. Quero dizer que esse fórum significa que a Secretaria de Cultura acredita que uma das tarefas da Secretaria é também trabalhar, e a Pedro Calmon especificamente a nossa instituição que faz isso, trabalhar com a questão do pensamento. Quer dizer, o pensamento está no âmbito do que nós consideramos hoje a atividade de cultura da Secretaria. Nós já fizemos, na verdade, um fórum anterior, no ano passado, que foi um fórum voltado à questão da culturicidade, com um conjunto de debates, debates sobre cultura, cidade e arte, cidade e patrimônio, cidade e culturas digitais, que foram durante praticamente o ano inteiro, o ano passado, muito associado ao tema da cidade, porque era o tema que estava muito em voga naquele ano, dadas as eleições municipais. E esse ano nós decidimos fazer sobre o tema da cultura e transformação social. Nós consideramos também, quando foi pensado esse fórum, não havia, inclusive, todo esse conjunto de manifestações que aconteceram no Brasil nos últimos meses, vamos dizer assim. E eu acredito que essas manifestações, elas colocam, ainda que a maioria delas não tenha especificamente nenhum cartaz colocado lá, uma questão da cultura, explicitamente uma reivindicação eminentemente cultural, ou daquilo que nós tradicionalmente poderíamos encarar como cultura, eu imagino que essas manifestações, em boa medida, são manifestações que colocam em cena a questão da cultura. Coloca em cena a questão da cultura no sentido de que o que trata-se, por exemplo, da discussão sobre
a cultura política do Brasil, está colocada em cena. Será que é essa cultura política brasileira, essa maneira de encarar a política, essa maneira de pensar a política, de viver a política, será que essa cultura política, portanto, será que não há um desconforto com isso? Não há uma reivindicação de que haja uma mudança significativa nessa dimensão? Essa é uma das... Será que, de outro lado, será que esse processo de transformação em curso na sociedade brasileira, não vejo como isso possa ser negado, um país que tem a incorporação de pessoas da ordem de dezenas de milhões, a incorporação socioeconômica dessas pessoas, será que esse país que está acontecendo, um país que historicamente nunca fez isso, quer dizer, um país que sempre teve um desenvolvimento marcado, quando teve desenvolvimento, um desenvolvimento marcado pela exclusão, pela desigualdade social. No momento que nós temos um roteiro de desenvolvimento diferente desse, aonde a questão da inclusão está colocada. Então nós combinamos uma coisa que é ímpar na história do Brasil, desenvolvimento com inclusão social, inclusão econômica. E inclusão de milhões, de dezenas de milhões. Dezenas de milhões que eu sempre posso dizer assim, essas dezenas de milhões significam talvez a população da Argentina, talvez a população da Colômbia, que são os dois países mais populosos da América do Sul depois do Brasil. Então, isso ninguém vai... Por mais oposicionista que alguém seja, é difícil dizer que isso não significa uma transformação nesse país. Agora, a questão que talvez as ruas coloquem para a gente, para essa discussão de hoje, será que essa transformação pode continuar acontecendo apenas nesses patamares econômicos e sociais? E como é que ficou, por exemplo, o processo de mudança no campo da política? Como é que ficou o processo de mudança no campo especificamente da cultura? Porque nós não podemos fazer conviver esse processo de transformação, que é um processo de emancipação de camadas importantes da população, se a gente imaginar que esse processo está convivendo hoje com alguns valores extremamente complicados e que retornam de forma muito agressiva, muitas vezes, A presença do deputado Feliciano à frente da Comissão de Direitos Humanos é uma agressão assintosa a qualquer processo de transformação social que se queira emancipador, porque ali está entronizada o retrocesso, o atraso em termos de valores sociais, E é muito difícil você imaginar que o processo de transformação social não venha conjuntamente com as mudanças econômicas e sociais, não venha conjuntamente também com mudança de valores no sentido de que sejam valores de emancipação, valores de maior... de libertários, vou dizer assim, para usar uma palavra que eu acho que é uma palavra importante, Então, isso coloca, na verdade, uma série de questões para nós do campo da cultura, uma série de questões, como é que esse processo foi conduzido, como é que esse processo foi pensado, foi realizado no campo especificamente da cultura. Nós tivemos, sem nenhuma dúvida, um grande momento em termos da cultura brasileira ou de políticas culturais no Brasil, que foi o momento da presença de Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Sem nenhuma dúvida que ele é um momento que marca um processo, vou dizer assim, inovador no campo da cultura, no campo das políticas culturais. É só a gente imaginar que o Ministério da Cultura, inaugurado em 85, ele viveu de 85 até 94, 9 anos, com 10 responsáveis pelo Ministério, quando não pela Secretaria, porque o Ministério, em determinado momento, foi liquidado por Collor, que transformou o Ministério numa Secretaria. Nós tivemos, em 9 anos, 10 responsáveis pelo Ministério ou Secretaria. E depois nós tivemos, no Ministério da Cultura, mais 8 anos de Francisco Verfol, um excelente professor, sem nenhuma dúvida, acho que não resta dúvida, mas não propriamente um excelente ministro. Ele não pode dizer isso, porque, na verdade, nós vivemos 8 anos onde as políticas culturais no país eram as políticas da lei de incentivo fiscal. E a grande publicação desse período foi uma cartilha chamada Cultura é um Bom Negócio,
né? A publicação mais famosa do período do VEFOR foi essa cartilha. Então, nós tivemos, portanto, uma cultura que foi muito maltratada durante esse período pós-ditadura, até o governo Lula, com o Gil no Ministério, que aí sim deu uma outra dinâmica para esse Ministério. E desenvolveu políticas que eu acho que eram políticas que tinham uma outra perspectiva. Por exemplo, uma política como foi o Cultura Viva, os pontos de cultura, ou Revelando os Brasis, ou DOC TV. Eu podia citar alguns projetos, mas vamos concentrar no Cultura Viva, que é um projeto, um programa, na verdade, que cria uma possibilidade de relação do Estado brasileiro com comunidades culturais que nunca tiveram relação com o Estado brasileiro. Porque o Estado brasileiro, no campo da cultura, tinha uma relação com artistas, tinha relação com o pessoal de patrimônio, mas não tinha relação com as comunidades culturais no sentido amplo. O Cultura Viva propiciou isso. Ampliou, portanto, as bases sociais do Ministério da Cultura. Então, você tem ali um processo muito interessante, que não significa, na verdade, que nós tivéssemos ainda, naquele momento, uma grande transformação cultural do país. Quer dizer, nós tínhamos uma boa política cultural, uma política cultural que pode ter repercussão, mas no campo da cultura, as alterações, as modificações não são tão imediatas. A cultura é sempre um campo de transformações, vamos dizer assim, mais lentas, né? Mais a médio e longo prazo. Nós tivemos isso, né? Mas não creio que as políticas culturais posteriores tivessem esse caráter inovador, tivessem essa substância que teve as políticas culturais no período de Gil. Então, eu queria colocar, portanto, um tema que eu acho que está aí, é como a cultura tem se relacionado com esse processo de transformação brasileiro. Certo? Eu diria o seguinte: historicamente, todos os grandes momentos de transformação social do país, e eu vou citar dois deles que são assim, os mais evidentes. Os anos 30, por exemplo, os anos 30 são um grande momento de transformação desse país. Transformação econômica, transformação social, grande urbanização, grande industrialização, períodos importantes, mudanças políticas, talvez não uma revolução de 30, como se disse, um processo de transição pelo alto, talvez não uma revolução, mas uma mudança significativa em termos políticos, superando aquela velha república, né? E nós tivemos nos anos 30 um período extremamente rico da cultura brasileira, a começar pela grande literatura regional daquele período, né? Com pessoas maravilhosas como Graciliano Ramos, como Dionélio Machado, Jorge Amado, Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, e vamos citar aqui infinitos grandes escritores naquele momento. Para falar da literatura, não falar de outras áreas, que também em outras áreas nós tivemos uma grande movimentação cultural. A mesma coisa vale nos anos 50 e nos anos 60, que são anos riquíssimos da cultura brasileira. Talvez nos anos recentes da cultura, talvez sejam os anos mais ricos em todas as áreas, quer dizer, na arquitetura de Niemeyer e outros arquitetos maravilhosos, na música, da bossa nova, do tropicalismo, no cinema novo, no cinema marginal depois, e a gente vai área por área, quer dizer, um momento riquíssimo que foi bloqueado pelo golpe militar de 64. E ainda esse movimento era tão potente culturalmente que ele permaneceu, apesar do golpe, ele permaneceu até 68. Porque, na verdade, esse movimento é derrotado, esse movimento cultural rico, maravilhoso, é derrotado com o golpe dentro do golpe, quer dizer, com o AI-5 e com o 477 em 68. Então, o que eu quero dizer, os momentos de transformação sempre vieram acompanhados, sem nenhuma perspectiva aqui mecanicista, de achar que foram determinados pela economia, etc. e tal, mas sempre vieram acompanhados esses processos de mudanças no campo da cultura. Eu sinceramente não acredito que isso esteja acontecendo no Brasil de hoje. Eu acho que nós tivemos políticas culturais importantes, particularmente no período de Gil, mas isso não conseguiu desencadear um processo de mudança na cultura e de renovação da cultura brasileira que representasse, ou que expressasse, melhor dizendo,
a palavra representar é uma palavra ruim, que expressasse esse momento que nós estamos vivendo. Então, o campo cultural está a dever, né? E eu diria, as políticas culturais nacionais mais recentes estão a dever também, né? Porque é visível um retrocesso que nós tivemos nesse campo, né? É claro que as políticas culturais elas tiveram também alguns bloqueios, mesmo essas políticas culturais de Gil, elas tiveram alguns bloqueios. Por exemplo, nós não tivemos no governo Lula, esse governo que eu estou dizendo que foi um governo de transformação, um avanço importante no campo das comunicações. E nós sabemos que as comunicações, particularmente a televisão, tem um peso enorme na cultura brasileira. Eu diria, tem alguns países que a literatura formaram um pouco a cultura do país. Isso a gente pode citar vários países onde a literatura tem um peso enorme. Outros países, talvez, o cinema tenha tido esse papel formador de uma cultura realmente assimilada nacionalmente, etc. e tal. Eu diria, e espero que ninguém ache isso uma agressão dizer isso, eu acho que a televisão tem esse papel no Brasil. Certo? A televisão é, na verdade, aquele aparato cultural que está em todo o Brasil, quer dizer, a rádio e a televisão, especificamente, está em praticamente todas as casas no Brasil, é o aparato cultural mais presente na vida dos brasileiros. A gente gosta ou não gosta disso. Mas, na verdade, esse aparato cultural ele tem uma conformação que foi muito moldada no tempo da ditadura. A configuração da cultura, da comunicação no país, ela é produto da ditadura, onde foram criadas as infraestruturas necessárias para as redes, onde foram consolidadas as redes, a maioria das redes que nós temos até hoje, particularmente a grande rede que é a Globo, mas as outras não tem diferença nenhuma em relação a isso. E você tem, portanto, um predomínio imenso desses meios da mídia em relação ao campo cultural. Isso continua intocado, né? Isso significa, na verdade, que nós temos, de forma talvez singular em termos mundiais, uma mídia que ela é concentrada na mão de alguns. Isso não tem nenhuma, isso existe em outros países que também é assim, não é o caso do Brasil. Mas nós temos o agravante que, além de estar concentrada na mão de poucos grupos empresariais ou familiares, porque eles não chegam nem a ser empresários no sentido mais forte da palavra empresa, são grupos familiares, né? Além disso, nós temos uma mídia que tem uma produção altamente concentrada. Quer dizer, a produção da mídia brasileira, 90% é centralizada. Nós não temos praticamente produção cultural regionalizada no país, diferente de muitos países, onde a própria televisão tem um momento nacional, mas tem momentos de programação regional. Nós nunca conseguimos fazer uma coisa que está lá preconizada na Constituição de 88, que é a regionalização da programação da televisão brasileira. Isso nunca passou. Isso só ficou na Constituição e nunca se tornou coisa real. E temos também uma outra característica, que é uma mídia que ela produz praticamente toda a sua programação, com exceção dos filmes americanos enlatados e dos programas religiosos hoje, né, que compram espaço na mídia. Né. Mas aí vejam, juntando tudo isso, a concentração em pequenos grupos familiares, uma televisão que funciona em rede o tempo todo, com uma televisão que produz toda a sua... Nós temos, na verdade, a maior adversário da diversidade cultural brasileira, que foi, na verdade, aquilo que a política cultural do governo Lula e de Gilberto Gil tentaram implantar no Brasil, uma ideia de uma política de diversidade cultural. Ela está bloqueada por essa mídia que é absolutamente contrária à diversidade cultural. Então esse é um problema que eu acho que é um problema importante, que rebate fundamentalmente no campo da cultura e no campo dos valores, porque essa mídia tem valores absolutamente conservadores, né, em todos os sentidos. De outro lado, um outro bloqueio que eu acho que é significativo é o bloqueio do próprio financiamento da cultura, né. Nós tivemos no Brasil
isso também é uma herança, vou dizer assim, bastante maldita. Se até a lei Sarney, o grande financiador da cultura brasileira do Estado, portanto até 86, quando nasce a lei Sarney, a primeira lei de incentivo no Brasil, o Estado é o grande financiador da cultura. A partir daí, e de forma crescente, o maior financiador da cultura passou a ser as leis de incentivo. Mas as leis de incentivo no Brasil, diferente de outros países, não significam, em alguns países a lei de incentivo a pessoa física. Não é o caso do Brasil. Aqui incentiva a pessoa jurídica, a empresa. Só que no Brasil incentiva a pessoa jurídica e o dinheiro é público. As estatísticas que se tem no Ministério da Cultura é a seguinte: desde que se começou a vigência da lei de incentivo no Brasil, só 5% do dinheiro investido é dinheiro privado. 95% é dinheiro público. Porque nós criamos lei de incentivo, como a lei Sarney, que era 80% de incentivo fiscal. O nosso querido Itamar Franco, quando criou a lei do audiovisual, ele transformou a lei do audiovisual, passou a ser 100% de incentivo fiscal. E, com base nisso, as transformações da lei Rouanet, que vieram posteriores à lei do audiovisual, todas elas passaram a ter também, a maioria dos financiamentos passou a ter 100% de isenção fiscal. Em outras palavras, o que é que significa a lei de incentivo no Brasil? Significa que o dinheiro é público, mas a decisão é privada. Quer dizer, é o pior dos mundos, né? A lei de incentivo não foi uma lei, como em outros países aconteceu, que incentivou a iniciativa privada a botar mais recursos. Quer dizer, uma lei que é 100% de isenção, ela não é uma lei ela não incentiva ninguém a botar mais recursos. Ela está dando 100% de isenção às empresas que estão trabalhando com ela. E hoje a maioria disparada da lei de incentivo, felizmente a nossa lei, nosso Faz Cultura aqui não dá 100% de isenção, é 80% no máximo, teto máximo de isenção. Mas hoje, praticamente toda... Então a questão é a seguinte: como é que nós podemos ter uma política de diversidade cultural, que foi a política implementada pelo Ministério no tempo de Gil, e Gil teve um papel importantíssimo, inclusive, o Brasil teve um papel importante na articulação da vitória da Convenção da Diversidade Cultural, que em 2005 derrotou os Estados Unidos, derrotou mais pouquíssimos países que votaram junto com os Estados Unidos. Eram, acho que 3, 4 países, mais não sei quantos que já estiveram, e 100 e tantos, 140 e tantos votaram a favor da Convenção da Diversidade Cultural. Essa política de diversidade, ela encontra uma barreira fundamental, além da questão da mídia, é a questão do financiamento da cultura. Quer dizer, como é que uma política de financiamento da cultura baseada nas leis de incentivo, que são baseadas na decisão da empresa, pode servir de base, servir de lastro para uma política de diversidade cultural? Quer dizer, você tem que ter o mínimo de coerência entre a política cultural e a política de financiamento. Elas não podem ser contraditórias como são no Brasil, né? Então, estou colocando aqui algumas questões, do ponto de vista muito da cultura, que significam que, se a gente não avança nessas questões, só para vocês terem ideia, hoje, o Fundo Nacional de Cultura, que é o financiamento direto do Estado, está em torno de 200, 300 milhões de reais. As leis de incentivo federais, elas hoje mobilizam 1,8 bilhão. Certo? Então é 6 vezes mais. 6 ou mais do que isso. Então nós temos um financiamento da cultura totalmente dramático, descompensado. E ainda tem coisas perversas da seguinte ordem, que muitas vezes a gente não se dá conta. Enquanto a lei de incentivo dá 100% de isenção, o Fundo Nacional de Cultura, para aquele selecionado por quem quer que seja, ele exige uma contrapartida de 20%. Quer dizer, aquele instrumento que pode ser mais universal, porque ele não está, na verdade, governado pela lógica do mercado, que é a lógica que as empresas trabalham,
Né? Porque, é claro, a empresa vai botar o dinheiro naquilo que ela acha que aquilo pode dar um marketing cultural para ela. A lógica é essa. E nisso aí você tem 100% de isenção. Agora, naquilo que é financiamento da cultura direto, do Estado Nacional, quem recebe financiamento tem que botar 20% de contrapartida. Seria um paradoxo completo. Então vejam, esses são alguns pontos assim que eu queria colocar. Eu acho que Márcio vai desenvolver certamente outras questões que são extremamente relevantes, mas eu queria colocar isso e colocar que eu não vejo como a gente prosseguir esse projeto de transformação social que está acontecendo no Brasil hoje, sem que a gente realmente supere dois impasses. O primeiro impasse, obviamente, é a reforma política. Não tem como a gente avançar sem a reforma política. Isso não existe. Porque a reforma política tem bloqueado esse processo de transformação. Tem bloqueado o processo de transformação e tem nos, deixa eu usar a palavra, nos atropelado, nos comido pela beirada, cortando muito do vigor de transformação que essas forças que estão hoje no poder tinham. Porque essas forças estão se amoldando muito a uma lógica, que é a lógica do funcionamento da política tal qual o padrão da política brasileira funciona hoje. Ninguém vai trabalhar nesse padrão sem ser corroído. Isso não existe, essa possibilidade. Né? Então o vigor de transformação ele vai sendo bloqueado, vai sendo diminuído nesse processo. De outro lado, eu não acredito também que haja nenhum processo de transformação sem que a gente tenha efetivamente uma mudança cultural. Não dá para conviver, depois desses 10 anos do PT e de governos progressistas, de forças progressistas no poder, com uma emergência extremamente preocupante de valores extremamente conservadores no Estado brasileiro. Quer dizer, não tem processo de transformação que possa conciliar com isso. Então, esse é outra questão. Só para terminar, eu queria dizer o seguinte, e aí eu vou fazer uma propaganda aqui do nosso terceiro fórum do pensamento crítico, que nós vamos fazer também com a Fundação Perseu Abramo e com outros parceiros. O ano que vem é 2014, não é isso? O ano que vem nós temos uma data fatídica, que é 50 anos do golpe militar. Então, nosso fórum do ano que vem, ele vai estar voltado à discussão, não propriamente de 64, mas a discussão, essa dualidade que marca a história do Brasil entre autoritarismo e democracia. A primeira pergunta que nós vamos fazer é por que o autoritarismo e a ditadura foi possível em 64. E vamos continuar fazendo perguntas assim, o que é que significou, como é que a ditadura militar marcou o Brasil e marcou a Bahia, porque a gente vai discutir Brasil e vai discutir Bahia. Né? Porque nós sofremos essas marcas até hoje. Né? E os baianos sofrem muito com essas marcas. Porque a ditadura aqui se prolongou, a ditadura aqui não terminou em 85, ela continuou. Nós vamos discutir como é que foi feita essa transição no Brasil do autoritarismo para a democracia, que tipo de transição foi essa e quais as repercussões desse tipo de transição sobre o Brasil e sobre a Bahia especificamente. E vamos discutir também quais são os dilemas hoje da democracia no país e qual é a perspectiva de futuro da democracia. Quer dizer, eu acho que é um conjunto de temas absolutamente interessantes, sempre dialogando autoritarismo e democracia. A gente espera, na verdade, vamos conversar e trazer nomes importantes, brasileiros, baianos, internacionais, que possam nos ajudar a fazer essa reflexão. Nós só temos uma dúvida grande sobre o seminário. Existe uma corrente que defende que ele seja de 24 de fevereiro até de 24 de março até 28 de março. Existe outra corrente que é de segunda a sexta, né? A data é isso. E a outra corrente defende que seja de 31 de março até alguns dias de abril. É a corrente mais moderada, a corrente mais radical.
Então é isso. Era isso que eu queria falar para vocês e passar então para Márcio, que ele vai fazer aqui sua palestra. Olá a todos, então, um abraço fraterno, cada um que aceitou o convite para participar desse ciclo de pensamento crítico. Agradecer também a oportunidade da Fundação Pedro Calmon, pela possibilidade de construir um debate com essa grandeza, com essa perspectiva. Fátima, muito obrigado pela construção, não é isso? O Inurbim, também nosso secretário, colocou tão bem aqui, colocou tantas questões muito importantes, fazendo esse vínculo acerca do nosso desenvolvimento e a relação com a cultura. Quero também cumprimentar os que estão nos acompanhando aí pela internet. É um instrumento muito importante e cada vez mais presente no sentido da democratização do debate, do pensamento, da reflexão. Eu não sou, obviamente, um especialista no tema da cultura. Quero, na verdade, buscar tratar do tema da cultura dentro de uma perspectiva mais abrangente da própria transformação. Mas eu queria, na realidade, começar um pouquinho tratando da problemática de se pensar criticamente nos dias de hoje. Quem falou para nós a respeito de que as transformações no Brasil, olhando para trás, de certa maneira, são marcadas por a presença de desenvolvimento em várias dimensões da cultura, literatura, cinema, pensadores, que de certa maneira a gente não está conseguindo perceber, não sei se nós não estamos tendo cuidado devido, mas de certa maneira nós não percebemos aquilo que já foi chamado a atenção desde as transformações do Brasil na década de 1880, profundas mudanças que o Brasil teve no final do século XIX, com a abolição da escravatura, a reforma trabalhista. É claro que fomos um dos últimos países a abolir o trabalho escravo, quase já não tínhamos mais escravos. Uma coisa seria o Brasil ter abolido o trabalho escravo concomitantemente com a independência, como foi o que ocorreu em outros países, de maneira geral. Mas, inegavelmente, a década de 1880 vem acompanhada dessa mudança importante, junto com a reforma política de 1881, junto com a transição do Império para a República, a nova Constituição de 1891. Então, é um pacote que tem os abolicionistas como um marco fundamental e que pensa o Brasil de uma maneira muito abrangente, totalizante. Rui Barbosa, baiano, que pensou, trabalhou e foi um ator relevante, Joaquim Nabuco, enfim, um conjunto de brasileiros que tem uma clareza a respeito da necessidade da transformação do país de uma maneira muito mais abrangente, o abandono da sociedade escrava. O Joaquim Nabuco falava que não era suficiente abolir a escravatura sem acabar com a indústria da escravidão. Estava pensando, evidentemente, junto a reformas mais abrangentes, como o caso da reforma agrária, a transição para uma sociedade urbana, industrial. O Rui Barbosa leva isso, inclusive, com o ministro, mas infelizmente a nossa base política à época não foi suficiente para que as ideias construídas no final do século XIX se valessem e resultassem em algo de maneira mais concreta. A própria década de 30 é uma marca que já vem ali sendo construída nas primeiras 3 décadas do século, dominadas pela República Velha, mas as greves da primeira década de 10, a Semana da Arte Moderna, na década de 20, foi uma construção em que a cultura certamente foi um marco inegavelmente relevante, e
autores fundamentais do pensamento crítico brasileiro, são certamente fundamentados pelas transformações que o Brasil vive a partir dessa transição com a sociedade agrária, que éramos até os anos 20 e 30, para uma sociedade cada vez mais urbana, cada vez mais industrial. Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, Gilberto Freire, Caio Prado, Florestan Fernandes, são referências inegáveis do pensamento crítico brasileiro, de um pensamento bem abrangente, de um pensamento totalizante a respeito do desafio da transformação do país, da identificação do brasileiro e assim por diante. Acredito que o período que vivemos hoje, que é problemática do próprio pensamento crítico, deriva das condições mais abrangentes que se encontram, inclusive, nas ciências de maneira geral. Quer dizer, a perspectiva pós-moderna foi esvaziando os conceitos mais totalizantes, de tal forma que nós convivemos cada vez mais com uma perspectiva da fragmentação do pensamento, da especialização do pensamento, o que, de certa maneira, torna muito mais difícil ter uma visão ampliada, integral do processo no qual nós todos estamos envolvidos. Impressiona reconhecer que estamos vivendo hoje, do ponto de vista da produção das universidades, da produção acadêmica, talvez nunca tivemos tantos recursos disponíveis para a pesquisa, certo? E a produção que nós fazemos, que de certa maneira coloca o Brasil equivalente ao seu peso, do ponto de vista populacional no mundo, o peso da produção indexada, a produção científica, acadêmica brasileira, é praticamente o mesmo peso que o Brasil tem no mundo em termos populacional, ao redor de 3%, que é o peso que o Brasil tem na produção científica, né? A produção indexada do produtivismo das universidades brasileiras. No entanto, quando nós vamos analisar o que nós produzimos e que está diretamente relacionada, não é, a nossa atividade, do ponto de vista mais técnico-científico, que seriam as patentes, né? Nosso peso é realmente muito pequeno. Então há uma desconexão, a meu modo de ver, gerada pela nossa capacidade de pensar o conjunto, a totalidade. Não há dúvida que nós temos excelentes pensadores nas mais diferentes áreas das ciências sociais brasileiras, mas cada vez mais distante a perspectiva de termos, então, uma identificação mais ampla e integral. Do meu modo de ver, isso implica justamente uma produção maior em termos de escala, mas menor do ponto de vista do conteúdo. E é nesse sentido que há uma influência inegável também do modo de se fazer a política, porque também a política, de maneira geral, a política pública termina aprofundando a setorialidade. Nosso secretário Albino chamou a atenção para as várias conexões da cultura, lembrando a experiência do ministro Gil, né, da tentativa de incorporação de várias formas de manifestação da cultura, da diversidade cultural, nos primeiros contatos com o Estado brasileiro. Mas, evidentemente, se nós temos uma perspectiva de políticas públicas cada vez mais setorializada e olhando as possibilidades da política pública a partir do orçamento, evidentemente que esse tipo de fazer política pública por partes, né, termina consagrando recursos, não obstante os valores que aqui o próprio Albino nos falou, são relativamente pequenos, dado a grandiosidade que poderia vir a ser uma perspectiva mais articulada, mais integrada, se nós tivéssemos um esforço matricial do ponto de vista de fazer políticas públicas. Então, eu queria ressaltar, no primeiro momento, uma crítica ao pensamento de maneira geral. Eu estava aqui ouvindo falar e lembrei de um filme que eu acho muito importante, se tiverem possibilidade de assistir, Hannah Arendt, que é uma demonstração
de alguém, pensamento construído, pensamento crítico, que se colocou contra o senso comum de uma determinada época, que é importante nos dias de hoje, né? Esse pensamento conosco mesmo, um pensamento, uma reflexão nossa, não é? Mas uma reflexão também coletiva, uma reflexão autônoma, independente, uma reflexão que seja feita independente dos questionamentos que ela deva provocar. E adicionalmente a essa problemática que nós temos hoje, né, que é a problemática dessa perspectiva fragmentada da produção do pensamento, não há dúvida que isso que o secretário nos falou das repercussões, ainda por completar 50 anos do golpe de 64, mas as repercussões do conservadorismo, não é? Do ponto de vista do modo de pensar nosso. Eu quero chamar a atenção que ainda nós vivemos como se estivéssemos sendo dirigidos por quem já morreu. Parte importante da base da reflexão que nós temos é de quem produziu o conhecimento num Brasil completamente diferente que nós temos hoje. É necessário chamar a atenção, e aí, evidentemente, há vários conceitos a serem tratados. Nós estamos vivendo uma geração, todas as gerações, obviamente, vivem esse momento, várias gerações, mas é cada vez mais uma cultura pós-papeleira, ou seja, nós temos uma cultura, né, pré-Gutenberg, né, que eram poemas escritos na areia, não, eram discursos que não estavam registrados. Certo? Isso gerou um tipo de fazer cultura e de refletir muito diferentemente daquilo que veio a ocorrer a partir de Gutenberg, a partir da escrita, do papel, a forma de ensinar, não é? O conhecimento repassado ao longo do tempo, sobretudo com a organização do conhecimento através das escolas, né? Tudo isso gerou um aprendizado de como se faz a cultura formal, certamente, e que, a meu modo de ver, está em choque, em xeque com a forma de manifestação, de aprendizagem, de educação, que é gerada hoje basicamente pelas novas tecnologias, né, que não mais se fundamenta no papel. Há um descompasso, a meu modo de ver, em relação ao próprio método de ensino, a pedagogia que nós temos hoje, que é uma pedagogia em que os professores foram formados, educados, né, sobre uma cultura que está praticamente em desaparecimento em relação aos nossos jovens, adolescentes, assim por diante. A educação, né, torna-se cada vez mais desconectada em relação às mídias que nós temos, as formas de manifestação. Então parece que, nesse sentido, a propositura desse fórum, né, pensar criticamente, tendo a cultura como um eixo, né, que estrutura a relação do presente com o futuro, algo bastante positivo. Né? Até porque, não obstante o curso das transformações que nós estamos vivendo, o nosso debate com o futuro está um pouco acanhado, né, apequenado. Nós, infelizmente, continuamos prisioneiros de uma agenda do curto prazismo. Pensando muito da mão para a boca, do hoje, mais tardar, o ano que vem, nós estamos muito ainda prisioneiros da lógica eleitoral. Os governos, de maneira geral, estão sempre mais preocupados com a eleição, que ocorre de 2 em 2 anos, não é? Ou com a próxima crise, mas evidentemente que nós não podemos, nesse sentido, nos submeter a essa lógica de um curto prazismo, uma vez que a nossa responsabilidade é buscar um olhar de mais longo prazo, né? Especialmente quando nós estamos diante de uma transformação profunda no modo de produção capitalista. Não é nunca demais assinalar que vivemos uma crise de grandes proporções, né? Mais grave crise dos últimos 70 anos, e que
que no início de sua manifestação, há 5, 6 anos atrás, 2007, 2008, né, era uma crise que apontava para a capacidade de determinados países, sobretudo países dito baleias, né, países de grande dimensão territorial e populacional, como é o caso do Brasil, da China, da Índia, da Rússia, países do sul do planeta, digamos assim, de liderar um projeto de desenvolvimento superando as mazelas da própria crise engendrada no centro do capitalismo dinâmico. Bom, hoje já começamos a não ter tanta certeza se de fato esse capitalismo que vai saindo desta crise, porque também vamos deixar claro que a crise é um elemento fundante do próprio capitalismo. Tem capitalismo, tem crise, e a crise é o momento em que ele queima a riqueza, mas gera outras formas de produção da riqueza. E hoje já começamos a perceber, não é, que há um certo reposicionamento de alguns países, inclusive os próprios Estados Unidos, que poderão sair da crise de uma forma muito diferente daquelas que entraram. E isso nos coloca um contexto que precisamos repensar a capacidade do Brasil acelerar o seu processo de transformação num ambiente em que há uma redivisão do mundo. Uma coisa é as circunstâncias que nós tínhamos no passado, não é? Que o Brasil se industrializou, pelo menos avançou muito no seu processo de industrialização, com grande presença de empresas estrangeiras. Foi uma época, a nossa cultura tem a ver com a presença estrangeira, mídia, etc. Essa realidade, né, nos fez diferenciar, digamos, a produção nacional da produção estrangeira. Havia uma separação do que é nacional do que é estrangeiro. Quer dizer, as transformações que vivemos hoje no modo de produção capitalista não mais diferencia a produção nacional da produção estrangeira, mas diferencia cada vez mais dentro das cadeias globais de produção aquilo que é produzido localmente e aquilo que é composto, combinado com a produção no mundo. Como resguardar, valorizar a cultura nossa na medida em que as cadeias de produção global ganham cada vez maior proeminência? Qual é a parte do Brasil dentro desse contexto? Não há mais essa divisão do externo e o interno tão claramente, mas sim a produção própria e a produção de outros. Dentro desse contexto, me parece que é absolutamente fundamental olhar então as possibilidades das transformações e de sua relação cultural com o Brasil. E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria de chamar a atenção para 3 elementos culturais, do modo de ver. O primeiro é em relação à identidade do brasileiro nesse início do século XXI. Qual é a identidade nossa? Que nós poderíamos, na verdade, conformar, aperfeiçoar. O que caracteriza o brasileiro? Certamente chamou a atenção para nós, que sempre foi dito que o Brasil é o país do futebol. Quando a seleção brasileira joga, todo mundo veste uma chuteira, é o Brasil de chuteira, se usava essa expressão, não é? Mas chamou a atenção nas manifestações de julho, uma parte representativa, sobretudo os jovens, dizendo que o mais importante que a Copa era a educação. Isso não é algo simples num país como o nosso. Refletir um pouco sobre a identidade do brasileiro nesse século XXI me parece muito importante do ponto de vista de uma construção de médio e longo prazo da nova cultura. Me parece que a nossa cultura, né, construída a partir dessa transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, foi cada vez mais uma cultura associada a identificar em cada um dos brasileiros, não é, como um repertório de acesso a bens e serviços. A perspectiva que nós faríamos uma mobilidade num país urbano que permitiríamos ampliar, né, o acesso ao consumo de massa. É bem verdade que isso foi muito mais, não é, um desejo do que uma realidade, porque o Brasil chega em 1980, é considerada a 8ª economia do mundo. No
entanto, tem 50% da sua população vivendo com, a valores de hoje, R$70 mensais. 50% dos brasileiros são pobres, estão alijados daquilo que o capitalismo poderia oferecer do ponto de vista da produção de bens de consumo de massa. Um país que foi pensado por uma parcela muito pequena da população. Hoje nós vivemos com os males da transformação, que é perceber que a população brasileira que ascende do ponto de vista de renda a esse padrão de consumo não consegue entrar, não cabe todo no supermercado, não cabe todo nos restaurantes, não cabe nos aeroportos. O país não foi pensado, evidentemente, para essa constituição, essa identidade que seria a igualdade ou a homogeneidade dada pelo acesso ao consumo de massa. Então, e nós, de certa maneira, as transformações dos últimos 10 anos foi um aprofundamento inegável nesse sentido, de construir essa identidade a partir do consumo, da inclusão pelo consumo. Isso não é nada simples, não é pouca coisa, evidentemente, mas me parece cada vez mais insuficiente como algo que dê identidade a todos nós. E parece que a perspectiva que nós temos que construir é uma outra agenda de identidade, que seria talvez a identidade não vinculada a esse repositório de consumo, mas cada vez mais associado à qualidade de vida. E que a cultura se constitui, na verdade, como um elemento central, não é, nessa perspectiva do que é a qualidade da vida. A qualidade em termos de longevidade, esse é outro aspecto muito importante, de considerar que nós, de maneira geral, todos estamos vivendo muito mais. Hoje, um brasileiro que chega aos 60 anos de idade tem a expectativa média de viver mais 22, 23 anos. Portanto, estamos falando de uma população com mais de 80 anos, pelo menos para aqueles que nasceram há 60 anos atrás. Obviamente que quem está nascendo hoje, a expectativa de vida é superior a 80 anos, cada vez mais próximo a 100 anos de idade. Como viver a qualidade de vida, dado a longevidade, não pode, obviamente, ser associada a uma identificação tão simples no acesso a bens de consumo. O que é que nos dá qualidade? O que é a qualidade da vida do ponto de vista do indivíduo? Um pouco, certamente, está sendo questionado, e não são questões novas, são questões que nos acompanham há 30, 40 anos, que é o fato de nós estamos transitando muito rapidamente para uma sociedade de serviços. Hoje, a maior parte do orçamento das famílias é um orçamento de serviços. Serviços, obviamente, estamos falando em termos de transporte, serviços de moradia, serviços de educação, saúde, de transporte, enfim. Essa sociedade de serviços que ganhou uma grande dimensão no Brasil não foi preparada para isso. Nossos serviços, de maneira geral, são péssimos no Brasil. Os serviços privados, quem não tem crítica aos serviços bancários no Brasil, né? Ao custo, à ineficiência, à exclusão bancária. Quem não tem críticas aos serviços da nossa telefonia, enorme custo, baixo benefício. Quem não tem crítica ao transporte, inclusive o mais moderno, da aviação, quem tem acesso à aviação. Então, nós vamos olhar os serviços privados, são de uma ineficiência brutal. Mas também temos problemas seríssimos de ineficiência nos serviços públicos. Então, a questão dos serviços, de maneira geral, é algo que nós nos preparamos muito pouco. Nós não construímos uma política de serviços. Temos ministérios, secretarias, voltadas para as atividades do trabalho material, a indústria, a agricultura. E os serviços, educação, cultura, são muito fragmentados. Não há coordenação, não há articulação, não há
uma visão totalizante nesse sentido. A dificuldade, o secretário Albino falou aí dessa combinação estranha do financiamento da cultura com dinheiro público e decisão privada. Mas não há dúvida que nesse patamar que nós nos encontramos hoje, de uma sociedade de serviços, que precisa, evidentemente, uma mudança profunda na relação Estado-mercado. Esse é um debate cultural da maior importância, um debate que nós estamos postergando e não tomando decisões. Um debate como ocorreu nos anos 50, na época do Juscelino, por exemplo. O que é estratégico para as funções do Estado brasileiro? O que é estratégico? Porque senão, determinadas decisões estão sendo tomadas por governos progressistas, tá certo? Muitas vezes são vistas como, não, mas isso é uma repetição, é o neoliberalismo. Esse debate precisa ser melhor identificado. Na segunda metade dos anos 50, por exemplo, o Brasil tinha a única empresa montadora de veículos automotores, era a FNM, Fábrica Nacional de Motores, que era uma empresa estatal, por exemplo. Não tinha empresa privada, mas era o Estado, tinha uma fábrica de motores de veículos, caminhões, sobretudo. Mas o nosso sistema elétrico era privado, né? Portanto, quem tinha acesso à energia elétrica eram as famílias que tinham condições de pagar. Vivíamos um contexto que virou um samba, não é isso? No Rio de Janeiro, de dia falta água, de noite falta luz, né? A água era privada. Bom, houve um reposicionamento do Estado brasileiro, privatizou a Fábrica Nacional de Motores, estatizou o setor elétrico, por exemplo, o setor de telefonia, um país continental, como é que se integrava sem dar conta dessas questões. Hoje e amanhã, o que é estratégico para o Estado? Rodovia é estratégico, o aeroporto é estratégico. O que é estratégico? É absolutamente fundamental de termos clareza e um bom debate que não seja tomado exclusivamente pela ideologia. Não que a ideologia não venha fazer parte, mas precisamos, na verdade, avançar em relação a essa perspectiva de que a qualidade de vida, não é um elemento fundamental. Vamos imaginar aqui, não é? Nós vamos viver 100 anos, talvez vamos passar 30 anos dormindo. Quem é que planeja o sonho, as condições mais adequadas para se dormir? Nós não consideramos, mas obviamente que isso é um elemento de qualidade de vida. Todos sabemos que uma noite mal dormida tem implicações, sobretudo para depois de uma determinada faixa etária. Então, nós não estamos preparados para lidar com essa agenda dos serviços, agendas que digam respeito aos aspectos da qualidade de vida. Qual é a pauta dentro da qualidade de vida em relação ao tema da sustentabilidade ambiental? Temos problemas seríssimos de poluição, a depressão gerada pelas circunstâncias que nós hoje estamos submetidos na relação do trabalho. Portanto, esta agenda, meu modo de ver, da identidade do brasileiro no século XXI me parece um elemento muito importante de ser considerado. Uma política para os serviços, de maneira geral, valeria a pena fazer parte dessa discussão. Tem um outro ponto que eu gostaria de dizer que está relacionado à política. Política como o reconhecimento das pessoas. É estranho, evidentemente que somos um país sem tradição democrática, mas impressiona o fato de estarmos vivendo a fase mais longa do regime democrático brasileiro. Nós temos 50 anos, um país com mais de 500 anos de história, nós temos 50 anos de experiência democrática. Evidentemente, para entender que antes de 1932 havia uma democracia a ser dito de nome, não é? Pelas eleições derivadas do Império, que na República Velha era possível votar e ser votado apenas, não somente homens com dinheiro, né? Homens pobres, mulheres não votavam. E, obviamente isso aí não é uma democracia em que menos de 5% da população participava do processo eleitoral até 1932, quando então se criam as instituições do processo eleitoral, não é? A justiça eleitoral, o
voto secreto, a universalidade do voto do ponto de vista de gênero, homens e mulheres são iguais, mas evidentemente tivemos regimes autoritários, o Estado Novo, o regime militar. Então, a experiência mais longa de democracia é o que nós estamos vivendo de 85 para cá, né? 28 anos de experiência democrática. Mas causa estranheza, na verdade, que o nosso modelo de fazer política segue sendo extremamente aristocrático. Ou seja, aquela figura em que o político distante do povo, o governador, o presidente, em algumas cidades moram em palácios. Não é isso? É Palácio do Planalto, Palácio das Laranjeiras, Palácio dos Bandeirantes, de Ondina, coisa então. Mas é um palácio, mas isso aí é uma coisa da aristocracia, certo? Os Estados Unidos já resolveu isso. É Casa Branca, não é isso? Na Inglaterra, o primeiro-ministro mora num lugar que não tem nem nome, é o nome da rua e o número 10, e trabalha na Casa dos Comuns, na Inglaterra. Mas aqui ainda os nossos políticos, não é, moram em palácios. Estranha. Não só moram em palácios, ainda como se o título que possuem segue a sua vida. Certo? A pessoa disputou uma eleição, foi deputado, governador, presidente, e depois, em outro momento, segue, as pessoas continuam chamando como deputado, como presidente, como governador, como se fosse um cargo honorífero. O político é aquele que vem com uma quantidade de pessoas o circundando, seguranças, carro, helicóptero, avião, como se fosse uma coisa... E é uma atividade como qualquer outra, da representação, muito digna, fundamental na democracia, mas ela não pode ser diferente das demais. O político tem aliás, se mede a importância, inclusive lá em Brasília, do tamanho do... como é que chama? Onde é que você trabalha? Chama-se o seu gabinete. Quanto maior o gabinete, maior a importância do ministro. Olha, isso é uma relação da política com o século XIX, da aristocracia. Assim, me parece que as manifestações de junho chamaram atenção para isso. Ação que é, diferentemente do passado, não é? Que talvez uma parte da população via, não, aquele político lá é importante, olha quantas pessoas ele tem, quantos carros, carro preto, vários carros, vem de helicóptero, esse cara tem poder, esse cara manda. Acho que hoje há uma outra perspectiva nesse sentido. Quer dizer, o modo de fazer política precisa mudar. Esse distanciamento impressiona. A política é um elemento fundamental no reconhecimento das pessoas. As pessoas têm que ser reconhecidas pela política. Precisam se identificar na política. Especialmente porque nós somos um país que não tem tradição democrática. A democracia que nós temos, ela veio das ruas. De enormes lutas. Vitoriosas, uma transição por cima, como foi talvez a última que tivemos. Então, nós perdemos um pouco o fio condutor, né, do que representa a política para as pessoas, para a participação das pessoas, para a identificação das pessoas no que representa essa forma de se fazer política. Né? E é fundamental nós olharmos a política como um elemento-chave na construção de uma nova sociabilidade. Nós vivemos uma cultura da violência. Estranha um país de uma população enorme. Nas nossas cidades, à noite, as pessoas não circulam, é cada vez mais cada um dentro do seu apartamento, da sua casa. A dificuldade de construção de uma sociabilidade, do contato, do relacionamento. O sonho dos nossos governantes há algum tempo atrás eram, sobretudo os prefeitos, não é, de construção de muitos centros de entretenimento, de relacionamento, de praças, de convivência. Hoje a especulação é tamanha em torno de construção, não é, de shopping centers. Símbolo da modernidade, mas é uma modernidade que não gera sociabilidade. Nós podemos ir para dentro de um shopping center, todos são iguais praticamente, mas são sempre as mesmas lojas, a mesma temperatura,
Tudo bem que como as nossas cidades não tem nem calçamento, né, as mulheres podem se vestir, usar sapato de salto e caminhar tranquilamente no shopping center, nas nossas calçadas é muito difícil, não é isso? Mas ali você pode ir no shopping center e permanecer durante 5, 6 ou até mais horas, rodeado de pessoas sem abrir a boca. Isso não é sociabilidade. Qual é a sociabilidade a ser construída numa agenda de uma cultura da paz, numa agenda para a juventude? Vocês poderiam me associar, se o secretário me permitir, ainda a questão da cultura, que ele falou muito bem aqui, não é? Da dificuldade da transformação na questão da mídia no Brasil, foi de nós não termos construído uma agenda para a juventude. Nos que não tivemos avanços, o Estatuto da Juventude, o Pró-Jovem, uma série de iniciativas, o avanço da educação, a ampliação das universidades. Olha, uma agenda muito importante, mas qual é a agenda da juventude? Isso é algo que nós precisamos considerar olhando os próximos anos, né? Os vetores que são protagonistas do futuro. É bem verdade que a juventude perde importância relativa no total da população, cresce cada vez mais a presença das pessoas de cabelo branco no Brasil. Hoje nós temos 3 milhões de brasileiros com 80 anos e mais. Daqui a menos de 2 décadas serão 20 milhões de pessoas com 80 anos e mais. Qual é a agenda para esse segmento? Que vai ter muito tempo, dado a redução da relação com o trabalho. Como construir, não é, através da política, a posição do Brasil no mundo? Vivemos aí, inegavelmente, os novos poderes globalizados, mas há um processo de disputa em que o Brasil faz parte. Qual é a conexão nossa do Brasil? Como a tradição nossa cultural, né, colonial, sempre que veio de fora, sempre foi muito valorizado, mas nós estamos vivendo um outro contexto. O Brasil hoje é reconhecido, o Brasil hoje é valorizado pelas suas conquistas. Olha, não é pouca coisa. Nos países envolvidos houve um retrocesso em termos de indicadores sociais, né? Quando foi criado as metas do milênio, a partir de 1990, né? A ideia era que nós chegássemos ao milênio com uma série de metas atingidas. E os países ricos diziam que as metas do milênio, de maneira geral, eram metas para os países pobres, porque os países ricos já tinham superado essas metas. Hoje, quando a gente vai fazer um balanço de quase 15 anos, né, se percebe justamente que os países ricos retrocederam, vivem com pobreza absoluta maior, com maior desemprego, com maior desigualdade, né, de tal forma que o Brasil se recolocou no mundo, mas essa recolocação, de fato, é um valor, um ativo que nós temos presente e que nos faz, de certa maneira, identificados com essa perspectiva. E eu gostaria também de trazer mais um elemento em relação à cultura com as transformações, né, que é justamente algo fundamental, a meu modo de ver, né, do padrão de convivência urbana. Hoje, quando a gente fala das cidades brasileiras, dá uma ideia que as cidades brasileiras só têm coisas ruins, né? Porque é uma coisa dramática, a violência, não é? O tempo que nós comprometemos na nossa vida no deslocamento, a questão da mudança climática, a poluição. No entanto, devemos reconhecer que as cidades são o caminho do futuro. Nós estamos hoje com mais de 50% da população vivendo em cidades no mundo. Em 1800, nós tínhamos 3% da população vivendo em cidades no mundo. Em 1900, tínhamos 10%. No ano 2000, nós vamos ter 50%. Em 2030, nós vamos ter 75% da população nas cidades. Então, as cidades representam o futuro. Mas que cidades? A pauta da cidade, no meu modo de ver, ela é estratégica do ponto de vista da possibilidade de nós construirmos uma identidade do brasileiro muito diferente. É necessário, obviamente,
compreender que nós não vamos fazer novas cidades, ainda que até sejam necessários trabalhar nisso, tendo em vista o fato que o Brasil é um país, né, com 500 anos de história, mas o grosso dos brasileiros continuam vivendo na parte litorânea. Nós temos todo o centro-oeste e norte com baixíssima densidade. Mas não é simples construir novas cidades, e até mesmo reconhecer que das 5.550 cidades que nós temos, um pouco mais do que isso, 1.500 cidades estão se transformando em cidades fantasmas do Brasil. Porque são cidades que vêm perdendo população. Há um processo de envelhecimento, os mais jovens saem da cidade. Nós tivemos na década passada, de 2000 a 2010, 1.500 e poucas cidades que perderam população relativa. 1.548 cidades que perderam população relativa. E esse é um processo que não é exclusivamente brasileiro. Não sei se vocês acompanharam, recentemente a imprensa brasileira chamou a atenção para o que está ocorrendo em Detroit, uma cidade também que era a capital do automóvel, digamos assim, Ford, a grande empresa automobilística, e o esvaziamento industrial dos Estados Unidos afetou fortemente a cidade de Detroit, que é uma cidade hoje insolvente, perdeu população. Mas na Rússia, nesse mesmo período de 2000 a 2010, 150 cidades perderam população, mas nós aqui 1.500 e 5.000. Então, e ao mesmo tempo as pessoas saem dessas cidades menores e vão para as cidades médias e as grandes cidades. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a pauta das cidades, não apenas das grandes cidades, das regiões metropolitanas, exige evidentemente reconhecer que o sistema federalista que nós temos, que é um federalismo de competição, a relação da União, dos estados com os municípios é uma relação de competição, não é? Precisa evidentemente ser repensado. Não é? Em que medida nós podemos avançar para um federalismo de cooperação? Como as cidades podem cooperar entre si? Porque evidentemente nós temos problemas em várias áreas, mas assim como tem esses problemas na educação em determinados municípios, há municípios com resultados muito positivos. Como cooperar do ponto de vista da gestão pública, ao invés da competição, me parece algo muito importante de ser considerado. Né? Especialmente quando também vivemos uma situação em que o federalismo faz reduzir o peso dos estados nacionais. Uma coisa eram os estados até a década de 80, os governos estaduais tinham um poder muito importante do ponto de vista da alocação de recursos, seus orçamentos, a presença de bancos, né, de desenvolvimento. Havia uma estrutura, um aparelho do Estado, dos governos estaduais, com grande capacidade de fazer política. Houve um esvaziamento, a Constituição de 88 tirou recursos dos governos estaduais, né? E nós tivemos nos anos 90 política neoliberal que esvaziou o Estado, privatizou várias das agências, bancos que os governos estaduais possuíam. Então hoje a importância dos governos estaduais é relativamente menor. Tanto é que ganha a proporção cada vez mais o peso dos municípios fazendo políticas públicas. De tal forma que os governos municipais se transformam, inclusive, quase que executores diretos de políticas federais. Se nós olharmos algumas áreas, é inequívoco a capacidade dos municípios fazerem políticas públicas que nem passa pelo governo estadual. Obviamente que eu estou querendo chamar a atenção para qual é o futuro dos governos estaduais. Justifica-se no Brasil como hoje nós continuarmos a ter o Senado, que é a casa que representa o povo, não é? É a Câmara. Ela é representante direto, ainda que essa relação direta não é bem verdade, mas nós sabemos que determinados brasileiros pesam mais na eleição do que outros. Tá? Mas o Senado não é a casa do povo. O Senado, não é a casa dos estados, dos governos estaduais, a representação dos estados. Até a Constituição de 88, quem tinha capacidade de fazer projeto de lei era a Câmara, e depois o Senado dizia sim ou não, ou modificava. Hoje o Senado também tem capacidade de fazer projeto de lei e comandar a Câmara. Mas o Senado não é representante do povo, é representante
dos estados. E há um certo desequilíbrio na representação, porque estados mais populosos em relação a estados menos populosos têm a mesma representação. Temos um número de senadores equivalente a uma proporção da população. Tem estado, tem direito a ter 3 senadores, e não sei quantos suplentes, porque também é outra coisa estranha no Brasil, que é a presença de suplentes cada vez maiores no Senado. Gente que não recebeu sequer um voto. Então, o que eu quero chamar a atenção, em última análise, é qual é o padrão de convivência urbana que nós precisamos considerar num país que já tem mais de 80% da população vivendo nas cidades. O que é um padrão urbano? Que tipo de condição básica do ponto de vista da vida? Acredito que as novas tecnologias abrem uma possibilidade inegável de reinventar as cidades. Que tipo de reinvenção que eu estou falando? Uma coisa é o modelo de cidade que nós temos hoje, que é um modelo de cidade industrial. Ou seja, são cidades com um centro, geralmente histórico, um centro pequeno, certo? Em que a população mora muito distante desse centro. Certo? E ela morava distante à medida que avançava as indústrias. A instalação de indústria podia ser no centro da cidade, então era sempre num distrito, numa área mais distante, e esse distrito, essa área mais distante em que se estabelecia uma determinada atividade industrial, passava a ser rodeada pela presença daqueles que lá iam trabalhar, dos familiares. Então nós passamos a ter um modelo de cidade que você tem um centro em que tudo se conecta com o centro. Então, nós não temos, não é, um modelo de transporte e mobilidade que circundeia os bairros. Né? Praticamente todo mundo vai para o centro, do centro vai para o bairro. Quer dizer, a conexão entre bairros não é intra-bairros, não é tão bem desenvolvida, mas era justificável dentro do modelo de cidades industriais. Ora, as nossas cidades já não são mais industriais, são cidades cada vez mais de serviços. É plenamente possível reinventar, reorganizar as cidades. É cada vez mais possível planejar, não é, que a gente vá morar próximo aonde a gente trabalha. Nas grandes cidades, geralmente é uma das medidas de racionalização, que você, onde é que vai trabalhar, aí você vai morar lá perto, porque senão vai gastar não sei quanto mais tempo da sua vida só nesse deslocamento. Então, reorganizar a vida como uma espécie de comunidade em que você more perto do local de trabalho. As novas tecnologias abrem um campo enorme de você poder exercer o trabalho, não mais prisioneiro de um local determinado. Com a internet você pode trabalhar em qualquer lugar, com telefone celular e assim por diante. Então, olhando para frente, né, como um dos vetores portadores de futuro nesse movimento de transformação que nós estamos vivendo, a temática da convivência urbana me parece como uma das prioridades. Né? E até que ponto aquilo que o secretário chamou a atenção aí da nossa incapacidade de mudar, não é, regular a mídia, porque na verdade os meios de comunicação constituem uma prestação de serviço, e é a única prestação de serviço, não falha a memória, que não é regulada. Qualquer outra prestação de serviço tem critérios de regulação. O transporte coletivo é um serviço público, mas de maneira geral conduzido pelo setor privado. Então todos os serviços de maneira geral têm uma regulação. Podemos até criticar se é uma regulação boa ou não. No caso que a nossa mídia não tem regulação. Mas até que ponto essa regulação, até que ponto essa mídia cada vez mais antiga se desconecta das possibilidades, não é, que as novas mídias nos abrem em termos de condições de propagação da cultura, do conhecimento. Isso são aspectos, não é, que nós podemos juntar dentro dessa perspectiva mais crítica, não é, de não considerar que as transformações que nós vivemos hoje são fatos dados, certo? Elas são produtos, evidentemente, de demandas que foram sendo construídas há muito tempo, mas me parece absolutamente necessário reconectar as demandas das ruas, de maneira geral, com as possibilidades de seguir nessas transformações para os próximos anos. Entendo que nós precisamos, na verdade,
estarmos até contentes, né, de olhar um povo que vai para as ruas, que quer transformação. Porque a gente olhando o mundo é difícil ver movimentações como nós observamos no Brasil, de gente que quer mudar. E as mudanças que estão sendo defendidas não são mudanças que significam a volta a um período anterior, mudanças para algo maior do que nós já temos. Eu acho que com essa perspectiva, com esse otimismo, é que nós precisamos, na verdade, conectar a política com uma visão mais integrada, mais articulada sobre o futuro do Brasil. Fica por aí. Obrigado.